capítulo 2, versículos 25 a 33. Vai aparecer ali, quem pode abrir a Bíblia ou então ler ali. Eu leio 25, os irmãos leem 26 e por aí fora. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora falar por Deus e Espírito Santo, e ele não queria e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, e ele tomou os seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes o teu servo, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Amém. Podem sentar. José e Maria levaram a criança ao templo com a oferta de um par de rolas segundo a tradição judaica, pois ele iria ser circuncidado para passar a fazer parte do povo de Israel, de acordo com a lei de Moisés. E então foi quando foram surpreendidos por aquele homem idoso, por Simeão, e sucedeu esta cena que nós vamos ver agora. According to thy word. Mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentile, and the glory of thy people Israel. Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel. Às vezes, vendo, ajuda-nos a entender melhor, não é? Aquilo que nós apenas lemos. Simeão, tal como nós lemos, Simeão esperava em Deus. O que é isto de esperar em Deus? Tenho pensado nisso ultimamente. O que é isso de esperar em Deus? É um exercício que vale a pena. Não é esperar por Deus. Se eu estiver à espera de um amigo que vem de viagem, e ele vem de avião e diz-me: olha, vou chegar no voo no Natal às tantas horas no aeroporto. Eu vou ao aeroporto Humberto Delgado e estaciono o carro e vou lá ver e vejo no ecrã: está atrasado o voo. Ok, vou beber um café, venho daí um bocadinho, já aterrou. Então eu faço ali um compasso de espera para dar tempo de eu levantar a mala e vou para a porta da saída para o encontrar. Eu fui esperar por um amigo. Esperar em Deus não é esperar por Deus chegar de avião ou de outra forma qualquer. Não, esperar em Deus é esperar com Deus. Esperar com Deus. Ou seja, é como se Deus dissesse: olha, tu tens essa necessidade, tu tens essa expectativa, tu agarraste essa promessa que eu te fiz, agora tens que esperar em mim. Senhor, o que é isso? Anda cá, senta-te aqui ao pé de mim. E que é que tu estás bem? Vais esperar aqui comigo. Esperar com Deus.
Ou seja, alguma coisa vai acontecer, mas se acaso nós confiamos em Deus, no que Deus diz, nas suas promessas, então podemos esperar de uma forma descansada, embora atenta. Simeão estava atento. Simeão ia frequentemente ao templo. Ele estava com os seus olhos bem abertos, os olhos físicos e os olhos espirituais, para ver o cumprimento daquela promessa. Ele esperou em Deus. E talvez isto seja uma das coisas que nós precisamos de apurar na nossa vida no próximo ano. Aprender mais a esperar em Deus. Isto é, esperar com Deus, sentado ao lado dele, não é? E sabendo que alguma coisa que ele prometeu vai se cumprir, vai acontecer. Não sabemos quando, não podemos empurrar. Sabe que Abraão tentou empurrar Deus. Deus disse a Abraão que lhe daria uma descendência, ele já era velho, a mulher também, nunca mais tinha um filho, e ele pensou, se calhar Deus queria que eu tivesse um filho da escrava. Mas não era isso que Deus queria. E várias vezes nós temos ao longo da Escritura casos de figuras bíblicas que tentaram empurrar Deus, no sentido de Deus não tem mais cumpre as promessas, vamos lá dar um empurrãozinho. Deus não precisa de empurrões. Deus não se move por empurrões. Deus move-se no seu tempo, no tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Então nós temos que aprender a esperar em Deus, isto é, esperar com Deus, esperar ao seu lado, sentado ao seu lado, de uma forma descansada, embora atenta. Simeão descobriu que a idade não condiciona o cumprimento das promessas de Deus. Não é por nós sermos novos que Deus não cumpre as suas promessas em nós. Não é por sermos velhos que Deus não cumpre as suas promessas em nós. Assim como não é por nós sermos ricos nem pobres que Deus deixa de cumprir a sua promessa em nós. Não é por nós sermos doutos ou ignorantes. Não é por nada disso. Porque Deus não se deixa condicionar pelas condicionantes humanas. Deus não se deixa condicionar pelas nossas barreiras sociais. Deus não se deixa condicionar por aquilo que nos divide das outras pessoas. Não, Deus não olha para isso. Deus olha para o coração. E o facto de ele ser uma pessoa já idosa, ele sabia que Deus iria cumprir na sua vida a promessa que ele tinha dado. E é por isso que nós devemos e podemos confiar nele e esperar nele. Ele estava convicto de que não morreria antes que os seus olhos vissem o cumprimento da promessa de Isaías, isto é, o surgimento do Messias de Israel no palco da história. Ele sabia, eu não vou morrer antes disto acontecer. Por isso, tenho de estar atento, para que não vai eu distrair-me e passar ao lado daquilo que vai acontecer. Então, ele viu que a idade não era um condicionante. E nós precisamos de entender isso também, porque às vezes as pessoas dizem, se eu tivesse vindo ao Evangelho quando eu era novo, isso é que era bom, e eu fazia, acontecia. Eu não sei se fazia, acontecia. Mas se você veio ao Evangelho agora, numa idade mais avançada, faça e aconteça. Amém? Se você é jovem, faça e aconteça. Não esteja à espera de ser velho, para depois pensar, olha, já passou a minha juventude, já passou a minha mocidade, e eu não aproveitei a energia que tinha, e agora já é tarde. Não, não é tarde. Os jovens têm energia, os velhos têm sabedoria, ambas as coisas são importantes, não é? E Deus quer usar uns e outros precisamente por isso. Sabe que a igreja é uma representação da sociedade. E por isso deve ter pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Uma igreja só com velhos não é uma coisa assim muito equilibrada. Uma igreja só com gente muito nova também não é uma coisa assim muito equilibrada. Porque a igreja é uma representação da sociedade. Então, a igreja deve ser capaz de alcançar uns e outros. E, portanto, porque a energia de uns e a sabedoria dos outros, a experiência de vida dos outros, é fundamental para nós construirmos aquilo que se chama a igreja. Então, a idade não é uma razão impeditiva para coisa alguma acontecer. Não é razão impeditiva. Nem a condição social, nem a condição de educação, nem a condição de qualquer outra espécie. Deus usa quem se deixa usar por Ele. Deus usa pessoas simples. Deus usa pessoas, sobretudo, disponíveis. Amém? Simeão deixou-se conduzir pelo Espírito Santo. Isto pelo Espírito foi ao templo. Deus deixou-se conduzir ao lugar certo. O Espírito Santo sempre nos conduz. É na presença de Deus que as coisas acontecem.
Irmãos, naquela época, o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém, era o centro de adoração do judaísmo. Era o único local onde se ofereciam sacrifícios, de acordo com a lei de Moisés, onde havia uma classe sacerdotal e os levitas que oficiavam esses atos. Era o único lugar onde isso acontecia. Era o centro de adoração por excelência. As coisas, entretanto, mudaram. Na nova aliança, no novo templo, nós sabemos que a igreja, o templo, hoje somos nós, a igreja, em que Jesus é a cabeça da igreja, a cabeça deste corpo místico, que é a igreja, que é o templo de Deus, e por isso a igreja está espalhada em todo lugar. E por isso Deus move-se em todo lugar. Nós não precisamos de ir a um lugar específico para Deus se mover. Eu compreendo as pessoas que têm, enfim, na religião, que têm aquela tendência para fazer peregrinações aqui e ali, a um santuário, e depois acham que chegam lá e que encontram paz e tal. Tenho pena dessas pessoas ao mesmo tempo, porque nós, para encontrarmos paz, não precisamos de ir a um santuário. A paz deve ser uma paz interior e está sempre dentro de nós, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da luta. Amém, irmãos? Não precisamos de ir a um lugar para ter paz. Mas também começa nos meios evangélicos, às vezes, a criar-se um mito, uma ideia de que há pessoas que acham que devem ir a determinados lugares, fazer determinadas peregrinações. Ok, vão, mas vão não com a atitude de encontrar paz ou de alguma coisa especial. Porque ser batizado no Rio Jordão não é melhor do que ser batizado aqui no Rio Sado. Aqui no Rio Sado até é capaz de água ser melhor. Tem mais qualidade. Ok? E não é Jesus não nos mandou batizar no Jordão. Jesus foi batizado no Jordão e depois você é Jesus, não é? Então, você pode ser batizado numa banheira, pode ser batizado em qualquer lugar. Isso não interessa nada. Então nós temos uma tendência de tornar físico aquilo que é espiritual. De acentuar o aspecto físico daquilo que é espiritual. E passamos ao lado do que é espiritual muitas vezes. Então, mas naquela altura o centro de adoração era o templo em Jerusalém. E por isso o Espírito conduziu Simeão ao lugar certo. O que interessa é que nós precisamos estar no lugar certo. No lugar espiritual certo. Amém? No lugar espiritual certo. E o lugar espiritual certo é aquele em que nós estamos na presença de Deus, seja na nossa casa, seja em qualquer outro lugar, em que temos a consciência que Deus está ali connosco, em que estamos numa atitude de escuta, de ouvir Deus falar à nossa alma, à nossa vida, e para isso facilitamos as coisas, abrimos as Escrituras, lemos as Escrituras, meditamos nelas, oramos a Deus, ouvimos Deus falar em oração, falamos com Deus, abrimos a nossa alma, damos espaço para Ele poder falar ao nosso coração. Então nós estamos a facilitar essa comunhão, essa comunicação, e esse é o nosso lugar certo espiritual. Mas há um lugar certo espiritual que não pode ser descartado. E já que foi falado pela Sílvia, é o lugar onde nós nos reunimos, onde a igreja se reúne. Nós podemos estar na nossa casa e podemos ouvir e podemos ter até comunhão com Deus, mas isso não substitui, nunca substitui o facto de nós podemos estar juntos. É uma coisa diferente, irmãos. Ao longo da história da igreja, sempre a igreja vacilou entre dois polos. E um deles era uma ênfase no aspecto mais espiritual, mais pessoal, mais devocional, e outro mais na liturgia, enfim, e na teoria, e na doutrina. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de bom ensino, mas nós precisamos de estar uns com os outros, de ouvir Deus falar à igreja, de ouvir Deus falar, quando Deus fala à igreja, fala à nossa vida também. Mas quando nós estamos sozinhos, Deus não fala à igreja, Deus fala à nossa vida, mas não fala à igreja. Mas precisamos de ouvir Deus falar à igreja. Precisamos estar na igreja que se une para louvar a Deus, que se une para cultuar a Deus, que se une para interceder junto de Deus por alguma razão. Esse é o lugar onde o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo nos conduz. E eu quero-vos dizer, se o Espírito Santo não te conduz a um lugar de comunhão, a um lugar de igreja, a um lugar de congregação, então Ele não te vai conduzir a outro lugar. Então não estás a ser conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo conduz-nos ao centro de adoração, conduz-nos à comunhão com Deus e com os irmãos.
Mas eu gostava de centrar a minha atenção esta manhã, rapidamente, na razão porque é que Simeão disse, quando agarrou aquela criança nos braços, disse que ele era luz para iluminar as nações. Porque é que ele terá dito tal coisa? Que Jesus, que aquele bebê, o menino Jesus, seria luz para iluminar as nações. Eu creio que ele disse por duas razões. A primeira é porque a luz afasta as trevas do pecado. Os mais velhos que nasceram no campo, ou ainda vivem no campo, alguns se calhar, ou quando estamos no campo, nós sabemos que podemos caminhar no campo em qualquer hora. No nascer do sol, no pôr do sol, no pino do sol, ao meio-dia e até de noite. Com o céu mais estrelado, menos estrelado, a lua mais brilhante, menos brilhante, nós podemos caminhar no campo. Só que temos que ter, quando temos pouca luz, ou quase nenhuma luz, temos que ter muito cuidado onde é que pomos os pés. Porque acaba por ser perigoso caminhar sem luz. E perigoso porquê? Porque nós podemos cair numa ravina, num desfiladeiro, e pode ser muito perigoso para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Nós precisamos de luz para ver onde pomos os nossos pés. E espiritualmente isto também acontece assim. Sabem que um toxicodependente, dependente de heroína, ele não começou assim, porque um dia se lembrou, epá, deixa-me cá injetar aqui um bocado de cavalo, a ver se está uma pedrada, dizem que está uma pedrada bestial. Não, ele não começou assim. Ele começou por drogas leves. Ele começou porque alguém lhe disse, epá, fuma isto e vais ver, vais sentir assim uma coisa e tal. E depois ele começou, às 2 já não podia passar sem aquilo e foi parar nas drogas duras. E agora não se consegue libertar. Está agarrado. Ele não tinha luz suficiente para perceber onde estava a pôr os pés quando deu o primeiro trunfo. E com isto, como isto acontece com qualquer outra coisa na vida, das asneiras, das coisas que nós fazemos contra o nosso corpo, contra a nossa própria vida, que põem em causa a nossa vida, não apenas física, mas espiritual. Muitas vezes nós não temos a noção do lugar onde pomos os pés. O Salmo 23 diz que Deus conduz-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome, mas conduz aqueles que são seus, conduz o seu rebanho. Aqueles que o reconhecem como pastor. Quem não tem um pastor, quem não está a seguir o bom pastor, Jesus, não sabe o que são as veredas da justiça. Não sabe o que são os caminhos seguros. Não sabe. Põe os pés em qualquer lado. E depois logo se vê. Então nós precisamos de compreender que a luz de Cristo afasta as trevas do pecado. Quando se fala em pecado, para muitos ainda subsiste a ideia de que pecar é apenas fazer coisas más. Não sabe. Fazer coisas más. E não porquê? Porque mesmo as pessoas que podem fazer o bem e não o fazem, estão a pecar. Não sei o que eu digo, é a Bíblia. Quem pode fazer o bem e não o faz, peca. É o chamado pecar por omissão. Se você pode fazer o bem, nós somos destinados a fazer o bem. Nós somos filhos do bem. Amém? Então, se não o fazemos deliberadamente, porque não queremos, nós estamos a falhar. Nós estamos a pecar para com Deus. E talvez esse seja mesmo o maior pedra de tropeço de tantos cristãos e indivíduos hoje em geral. Poderem fazer o bem e não quererem fazer. Deliberadamente não quererem fazer. Mas nós não. A religião, ao longo da história, foi pondo sempre a tónica no fazer o mal. Nas coisas que são socialmente censuráveis. Isto, matar, roubar, mentir, levantar falso testemunho, não sei o quê, adulterar e tal. Isto é que é pecado. Isto é que é pecado. O resto não é pecado. Não. Pecado é tudo aquilo em que nós falhamos para com Deus. Pecado é mais do que fazer o mal. Ao contrário do que diz a religião e a tradição, pecado é falhar com o que Deus espera de nós. Por isso é que a palavra pecado quer dizer errar o alvo, falhar o alvo, como se estivesse a mandar uma seta do arco para acertar no alvo e nunca mais acertamos na mousse, passamos sempre ao lado. Estamos a falhar o alvo, estamos a pecar. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deixe-me dizer, Deus criou todas as pessoas com talentos naturais. E todos os crentes têm, além dos talentos naturais, têm dons espirituais.
Amém, irmãos? Então, se Deus te criou com um talento natural e tu não estás a usar esse talento natural para abençoar o reino de Deus, estás a falhar. Se Deus te deu um dom espiritual e tu não estás a usar esse dom para abençoar o reino de Deus, estás a falhar, estás a pecar, estás a passar ao lado, não estás a conseguir cumprir aquilo que Deus espera de ti, as expectativas que Deus tem em ti. Deus tem expectativas em nós. Nós só deixamos de ter expectativas nos nossos filhos quando eventualmente desistimos deles. Nós só deixamos de ter expectativas numa pessoa, num amigo, em alguém, da nossa relação, das nossas relações, se eventualmente desistimos deles. Se Deus não desistiu de ti, e Deus nunca desiste de ninguém, repare bem, Deus nunca desiste de ninguém, então Ele está sentado no seu trono, a olhar para ti, a pensar, o que é que vais fazer agora? Com esse talento que eu te dei, com esse dom espiritual que eu te dei. O que é que vais fazer agora? Para abençoar o reino. O que é que vais fazer? Vais meter no bolso? Vais achar que não faz falta? Não, eu estou a contar contigo. Eu tenho expectativas em ti. Mas muitos preferem reduzir o conceito de pecado à ideia de matar, roubar, mentir, para assim aplacarem a sua consciência dizendo a si mesmos que não fazem tais coisas, por isso são santos. Não, não somos santos por causa de não fazermos determinadas coisas. Deus espera que nós possamos alinhar a nossa vida com o propósito que Ele tem para a nossa vida, com o seu plano que tem para a nossa vida. E é a luz de Cristo que nos vai fazer tomar consciência dos nossos caminhos, a fim de nós viajarmos pela vida em segurança. Viajar em segurança é viajar nas veredas da justiça, por amor do seu nome, nos caminhos seguros que Ele nos propõe. E o caminho seguro que Ele nos propõe é irmos ao seu encontro, ao encontro das suas expectativas, ao encontro daquilo que Ele espera de nós. Amém, irmãos? Mas talvez mais importante do que essa razão, a segunda razão, tão importante ou mais importante do que essa, que é a luz de Cristo afasta as trevas do pecado, é que a luz de Cristo afasta as trevas da ignorância. Um dos grandes problemas hoje é a ignorância das pessoas. Olha, irmãos, nós estamos a ver num tempo, eu devo estar a ficar velho, porque eu qualquer dia já não posso ver notícias, porque eu fico completamente virado do avesso quando ouço determinados líderes políticos a falar, quando ouço determinadas situações, tomo consciência de determinadas situações. As pessoas hoje parece que não pensam, não usam a cabeça para pensar, têm uma cabeça, mas não dá para pensar. Sabe uma coisa? Há uma rede social que é o TikTok, que é chinesa. Os espertos dos chineses proibiram o TikTok no seu país, mas exportaram para fora. Sabe o que é que faz o TikTok? Isto está a começar a ficar comprovado cientificamente. Torna os adolescentes, vamos dizer, o adolescente inconsciente, torna os adolescentes patetas. Eles deixam de pensar. Eles passam a ver aqueles vídeos pequeninos, com disparados, com coisas não sei o quê, para ter likes, para não sei o que mais, visualizações, e deixam de pensar. Faz lembrar aquelas pessoas que estão nos lares, naqueles amontoados na antecâmara da morte, e que os idosos, coitados, não têm qualquer animação e passam ali o dia inteiro para olhar para a televisão. A cabecinha já não funciona. Olha, irmão, se você estiver a ver um filme, se você estiver a ler um livro, um romance, okay, você lê e vai imaginando mais ou menos o guarda-roupa, vai imaginando as paisagens, vai imaginando os personagens, vai imaginando as cenas, etc. E, portanto, a sua cabeça está a funcionar. Os seus neurónios estão em atividade. Mas se você se sentar no sofá a ver o mesmo filme a partir desse livro, você não precisa pensar. Está a ver tudo ali. Está a ver as paisagens, está a ver o guarda-roupa, está a ver tudo. Você não pensa. O cérebro parou.
Irmãos, por amor de Deus, não deixem a vossa cabeça parar. Pelo menos leiam a Bíblia. Amém? Já não mostro aqui mais filhos. Então nós estamos a viver numa sociedade e numa geração, as gerações novas que estão a vir, são gerações que não pensam. Porque as pessoas, quando não pensam, são mais facilmente manipuláveis. E isto é perigoso. Isto é muito mau. Nós precisamos de pensar, nós precisamos pôr a nossa cabeça a funcionar. Irmãos, eu sempre pensei pela minha cabeça. E tive vários dissabores ao longo da vida por causa disso. Mas não me arrependo de nenhum deles. Porque sempre pensei pela minha cabeça e continuo a pensar. E tenho muito respeito pelas pessoas que pensam pela sua cabeça. Não sou Maria, vai com as outras. Não vou atrás de qualquer coisa. E Simeão estava a dizer que a luz de Cristo afasta as trevas da ignorância. A ignorância é oposta ao reino de Deus. A Bíblia diz que Deus não toma em conta os tempos da ignorância. Mas quando a luz de Cristo chega, é para afastar as trevas da ignorância. Então, a partir daí, nós começamos a tomar contacto, consciência da realidade espiritual que nos cerca. E precisamos de agir em conformidade com isso. E em que é que esta ignorância se manifesta? Muitas vezes manifesta-se num conceito de Deus falso. Um Deus indiferente e insensível à maneira dos cultos pagãos. Muitas vezes é esta a percepção de Deus, o conceito de Deus que as pessoas têm. Um Deus distante e insensível. E nós vemos isso entre nós muitas vezes, nas pessoas do dia a dia hoje. Deus não quer nada comigo, Deus vira umas costas, Deus não sei o quê. E dizem os maiores disparates, na sua ignorância de quem Deus é. Porque se eles olharem para Jesus, eles veem que Jesus nunca virou as costas a ninguém. Nunca desistiu de ninguém. Ele sempre lutou para que a sua luz pudesse brilhar na vida de todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam. Outros têm um conceito de um Deus vingativo e castigador, como na religião, em alguma religião. Um Deus que está à espera que tu ponhas o pé fora do sítio para te castigar. Não é assim que funciona. Deus é amor. Não tenha medo de dizer isso. Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é justiça. Diz que Deus é justo. Mas não diz que a sua essência é justiça. Chama-lhe o sol da justiça, diz que ele é justo. Mas a sua essência, ontologicamente, a única coisa que vemos na Bíblia sobre Deus, sobre Jesus, sobre Deus, é que diz que Deus é amor. É a sua essência. Então, em vez de nós termos um conceito de Deus, de um Deus longínquo, que não intervém. Havia uma teoria que há uns 2 séculos ou 3, em que as pessoas diziam que, havia alguém que dizia que Deus era uma espécie de Deus, um relojoeiro. Tinha criado o mundo, deu corda e depois virou as costas e foi-se embora. Não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que não apenas criou o mundo, mas está presente. Está presente no mundo. Amém? Deus está presente numa criança. Deus está presente na sua criação. Deus não está presente só na sua igreja. Deus está presente em todo o ser humano. Mesmo que ele ainda não tenha consciência disso. Amém, irmãos? Deus está presente no nosso mundo. Deus está presente na nossa vida. Deus não se ausentou, Ele é o Emmanuel, Deus entre nós. Então Deus não é esse Deus distante, insensível, inatingível. E também não é esse Deus, Pai tirano, que está à espera que tu faças uma asneira qualquer que está uma chibatada em cima do lado. Não é assim. A luz de Cristo ajuda-nos a ver um Deus que ama sacrificialmente, como nos ensina o Evangelho. O Evangelho mostra que Ele se entregou a si mesmo por nós. Que Ele nos amou primeiro antes que nós o amássemos e sequer o conhecêssemos. E por isso é que Simeão dizia
que a luz de Cristo iria afastar as trevas da ignorância, do pecado e da ignorância. Mas afinal, Deus fez mais do que isso. Deus fez mais do que fazer que Jesus fosse a luz das nações. Mais do que isso. Ele chamou a todos, Jesus chamou a todo aquele que nele crê, para ser luz no mundo. Não é só Jesus que é a luz das nações. Agora somos nós que somos chamados a ser a luz do mundo. Amém? A luz do mundo. Vamos chegar em pé. Diga comigo, eu sou luz no mundo. Eu sou luz no mundo. Amém? E nós somos convocados para ser luz este ano, em 2025. Que as pessoas da sua vizinhança, da sua família, dos seus colegas de escola, dos seus colegas de trabalho, dos seus relacionamentos, possam olhar para si e possam ver este homem, esta mulher, este jovem, é uma pessoa diferente. Há um pastor meu amigo que há uns anos contou que foi meter gasolina numa estação de serviço. Pronto, e na boa, foi meter gasolina, então. Às 2 estavam com um outro fulano a meter gasolina atrás. E estava assim a olhar para ele. E ele depois perguntou, amigo, precisa de alguma coisa e tal. E ele disse, olha, eu estava aqui a desculpar, estava aqui a olhar para si, mas você tem qualquer coisa que eu não sei o que é. Então, mas é qualquer coisa de mal ou de bem? Não, de bem, você tem qualquer coisa que eu não sei explicar o que é, desculpe lá, olha, não me leva a mal, mas... E aquele homem contou, aquele pastor contou, que às vezes, mesmo sem palavras, nós podemos fazer a diferença. Ele não fez, ele simplesmente estava por gasolina. Mas quando Deus está presente em nós, irmãos, esta manhã, Deus está presente neste lugar. Está presente para nos fazer sublinhar a sua fidelidade, a sua verdade, o seu amor incondicional. E eu creio que isso é talvez bem maior que nós podemos levar esta manhã no nosso coração. Deus é fiel. E Deus vai ser fiel em 2025, venha aquilo que vier. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, esta manhã nós queremos colocar no Teu altar, ó Deus, o ano que se aproxima. Mas antes queremos agradecer pelas bênçãos múltiplas, Senhor, que Tu nos deste durante este ano, Senhor. Tanto na nossa vida individual, familiar, profissional, pessoal, financeira, académica, em todos os aspectos, mas também, Senhor, na vida da Tua Igreja, Senhor, que Tu abençoaste neste lugar. Ó Senhor, nós Te agradecemos por aqueles que Tu acrescentaste, nós Te agradecemos por aquilo que Tu tens abençoado, por aquilo que Tu tens multiplicado, e sabemos que vais fazer muito mais no próximo ano, Senhor, e por isso nós Te agradecemos. Nós saímos deste lugar hoje com uma atitude de louvor, de gratidão, Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Tu fizeste e aquilo que Tu vais fazer, também na nossa vida pessoal, Senhor. Oh Deus, nós temos a expectativa também, Senhor, Tu nos vais abençoar, vais multiplicar a Tua bênção sobre a nossa vida de muitas e diferentes formas, Senhor, porque Tu és um Deus de bênçãos inesgotáveis, Senhor, e és um Deus que nos ama profundamente, Senhor. Por isso, Senhor, nós cremos em Ti, nós absolutamente acreditamos em Ti, Senhor. E assim como Simeão viu o Senhor, ó Deus, e sentiu a direção do Espírito Santo para ver que aquele seria um menino, seria o Messias de Israel e o Salvador do mundo, a luz para as nações, também, Senhor, nós queremos que Tu olhas para nós, Senhor, desta forma, como sendo luz nesta cidade, luz nesta região, luz no mundo, Senhor, para abençoar aqueles que estão à nossa volta, para iluminar a vida daqueles que estão à nossa volta, que vivem nas trevas da ignorância sobre as coisas espirituais, que vivem nas trevas do pecado, Senhor, sem ter consciência sequer, Senhor, do Teu propósito na sua vida, do Teu desejo, da Tua vontade na sua vida, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, uns para os outros e sobretudo para o mundo, Senhor, para que no final Jesus Cristo seja exaltado e glorificado uma vez mais no nosso meio, Senhor, no ano 2025. Que assim seja. E todo o povo diz amém. Vamos terminar saudando uns aos outros e desejando aos irmãos, desejando o bom, seja uma luz de Deus no ano 2025. Amém. Vamos saudar uns aos outros neste sentido, estimular uns aos outros neste sentido. Deus abençoe.